Já sentiu como se algo essencial sempre lhe escapasse, por mais que se dedicasse? Uma sensação de que, quanto mais se empenhava em controlar os acontecimentos, mais eles pareciam se afastar. Talvez tenha se questionado sobre si mesmo, sobre possíveis erros ou sobre a necessidade de um esforço ainda maior para alcançar seus anseios. Mas imagine se existisse uma perspectiva diferente, mais profunda, mais serena, mais conectada ao seu próprio caminho. Carl Jung, um dos grandes exploradores da psique humana, acreditava que aquilo que verdadeiramente lhe pertence não demanda coerção. Existe um fluxo natural, uma sincronicidade que o liga aos eventos, às pessoas e aos rumos que compõem sua jornada mais autêntica. E quando você começa a se harmonizar com sua verdadeira natureza, o que é seu, inevitavelmente, o encontra. Essa ideia pode parecer desafiadora em um mundo que nos inculca desde cedo que tudo se conquista com luta, dedicação e insistência, que a inação leva à perda, que a falta de combate implica derrota. Mas essa mentalidade de guerra constante nos distancia de algo muito mais sutil, o compasso da vida, o ritmo da alma, a sabedoria do invisível. Jung nos ensinava que a alma possui um propósito intrínseco e que atrai o necessário para a sua evolução. Não o que o ego ambiciona, não o que superficialmente parece ideal, mas aquilo que genuinamente serve à sua transformação. E é por isso que, frequentemente, seus maiores desejos não se concretizam, porque o momento ainda não chegou, porque você ainda não está pronto ou porque, em essência, não é o caminho que sua alma precisa trilhar. Essa compreensão transforma tudo. Altera sua perspectiva sobre as perdas, os silêncios, as negativas da vida. Modifica sua relação com o tempo, com a ansiedade, com a ilusão de controle, pois ao começar a confiar nesse fluxo, não como resignação, mas como um ato de coragem espiritual, algo dentro de você se aquieta. A necessidade de provar, de apressar, de conquistar a qualquer preço começa a enfraquecer. E em seu lugar, nasce uma confiança silenciosa, a certeza de que sim, o que é seu está a caminho, e que, enquanto isso não ocorre, você pode viver, pode evoluir, pode se tornar a pessoa necessária para acolher o que já está a caminho, porque o destino não se equivoca. Ele apenas aguarda o instante preciso para se manifestar. Se essa mensagem ressoou com você, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrá-la. A noção de que tudo o que lhe é destinado o encontrará não implica passividade. Não se trata de cruzar os braços e esperar por dádivas divinas em embalagens luxuosas. A proposta de Jung é mais refinada e poderosa, um percurso de autoconsciência. Para que algo verdadeiramente nos encontre, precisamos estar no lugar certo. E esse lugar não é um endereço físico, mas um estado interior. Quando você está desconectado de sua essência, vive em busca de versões distorcidas de amor, sucesso e reconhecimento. Atrai relações que não ressoam com sua alma. Insiste em projetos que esgotam sua energia vital. E tudo isso gera um ciclo de frustração que o leva a crer que a vida conspira contra você. Mas, na verdade, é apenas um reflexo de sua própria desconexão, pois o que é seu só pode encontrá-lo quando você está sendo autêntico. E é por isso que tantas coisas começam a prosperar quando você para de se forçar a caber em espaços que não lhe pertencem, quando desiste de perseguir quem nunca o enxergou, de agradar quem jamais o aceitará, de seguir trilhas demarcadas por expectativas alheias. A partir do instante em que você começa a honrar sua essência, mesmo sem saber exatamente aonde ela o conduzirá, a vida começa a responder de maneira diferente. Jung mencionava o processo de individuação
que é justamente essa imersão na própria verdade. É o momento em que você começa a escutar a si mesmo em vez do mundo. E esse movimento interior, por mais silencioso que seja, tem um impacto profundo em suas escolhas, em seus relacionamentos, em sua presença. Você deixa de ser alguém perdido tentando se encaixar e se torna alguém íntegro sendo encontrado. Se você se identifica com essa jornada, inscreva-se no canal para acompanhar mais reflexões sobre o pensamento de Jung e o caminho da alma. Nesse ponto, as sincronicidades se tornam mais frequentes. Pessoas surgem inesperadamente. Oportunidades aparecem quando menos se espera. Portas antes fechadas se abrem com facilidade. E não é magia, é alinhamento. É como se o universo dissesse: agora você está pronto, agora você pode receber. E o mais belo é que nesse estado de conexão, você já não sente aquela urgência desesperada de antes, pois compreende que tudo tem seu tempo, que a espera também é parte do processo, que o caminho não precisa ser apressado. E é aí que o que é seu, de fato, o encontra. Não por imposição, mas porque você se tornou alguém que já vive em paz com o que ainda não chegou. E essa paz, por si só, é um prenúncio de que o encontro está próximo. Mas, afinal, o que realmente lhe pertence? Essa é uma indagação que encerra mais profundidade do que aparenta, pois nem tudo o que você genuinamente deseja lhe é devido. Por vezes, o que você almeja provém do ego, da necessidade de provar algo, de preencher um vazio, de cicatrizar feridas antigas. E é aí que confundimos o que faz sentido com o que faz falta. Jung afirmava que a alma possui uma sabedoria que o ego desconhece. E é precisamente por isso que muitos de nossos maiores anseios não se concretizam, não por incapacidade, mas porque ainda não somos quem precisamos ser para vivenciar aquilo sem nos perdermos. A vida, nesse sentido, não nega nada. Ela apenas posterga até que estejamos preparados. E esse preparo não se refere à perfeição, mas à maturidade interior, à coragem de dizer não ao que fere, mesmo que pareça tentador, a honestidade de reconhecer que alguns sonhos eram apenas ilusões. E é exatamente nesse processo de desapego que a verdadeira conquista se inicia. Pois ao liberar o que não lhe pertence, você abre espaço para que o que é realmente seu adentre sua vida. Pode ser um novo relacionamento, um novo emprego, uma mudança de cidade, ou até mesmo uma redescoberta do que você já possui, mas nunca valorizou. E na maioria das vezes, o que chega nesse momento não ostenta o brilho exagerado daquilo que o ego cobiçava, mas traz consigo paz, encaixe, serenidade interior. É como se você parasse de nadar contra a corrente e pela primeira vez fosse levado pela água certa. Isso não implica ausência de esforço, mas sim presença, consciência, a sabedoria de saber quando parar de forçar, quando deixar ir, quando confiar. E isso transforma tudo. Se você tem alguma experiência sobre esse tema, compartilhe nos comentários. Sua vivência pode inspirar outras pessoas. Pois, quando você vive forçando portas que não se abrem, está comunicando ao universo sua desconfiança no tempo das coisas, sua descrença em algo melhor à sua espera, sua preferência por se agarrar ao superficial, ao doloroso. Mas, quando você solta com fé e firmeza, está declarando: eu mereço mais. E esse simples ato de entrega altera a frequência de sua vibração, o campo que você irradia, as respostas que a vida lhe oferece. E assim, o que é seu começa a se aproximar sutilmente, sem alarde, sem ansiedade, porque o que é verdadeiro não entra com estrondo, entra porque reconhece em você um lar, e esse lar só existe quando você abandona a identidade imposta pelo mundo e abraça quem você nasceu para ser. Existe um instante em que percebemos que não precisamos mais perseguir,
não por orgulho, não por frustração, mas por sabedoria. É quando compreendemos que tudo o que se afasta de nós nunca nos pertenceu. E tudo o que permanece, mesmo diante do caos, das dúvidas e dos silêncios, carrega algo que merece nosso cuidado. Jung via o ser humano como um campo simbólico, onde nada é fortuito e tudo comunica. Ao insistir em algo que claramente se distancia, você não apenas desperdiça energia, mas se desconecta de sua essência, pois o que é verdadeiramente seu não exige perseguição, mas sim presença, compreensão, alinhamento interior. E isso modifica radicalmente a forma como você interpreta as perdas, as recusas, os términos, os silêncios. Você deixa de vê-los como rejeição e começa a percebê-los como redirecionamento. E é nesse redirecionamento que residem as respostas que você tanto busca. Por vezes, aquilo que você jurava ser o centro de sua vida era, na verdade, um desvio, um atalho para aprender a dizer não, para se conhecer mais profundamente, para reconhecer seus limites e desejos autênticos. É difícil enxergar isso enquanto a dor ainda pulsa, mas com o tempo e principalmente com consciência, você entende. Embora não o tenha retido, o libertou. Aquilo que não aconteceu não o frustrou, o protegeu. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo, pois quando você se alinha com sua essência mais profunda, tudo o que não é compatível com ela simplesmente começa a se dissolver. E isso não é punição, é lapidação, é clareza. É o início de uma nova ordem, onde você não precisa mais implorar por amor, por atenção, por presença, porque o que é seu já está a caminho e não passará despercebido. Ele o reconhecerá como parte do mesmo caminho. Só que para isso acontecer, você precisa abandonar as máscaras que criou para ser aceito. O amor que lhe é destinado, a vida que é sua, o destino que o aguarda, não reconhecem disfarces. Eles só se aproximam quando você decide, com firmeza, viver sem filtros, sem armaduras, sem medo de parecer vulnerável, pois é na vulnerabilidade que reside a autenticidade e é nela que o universo encontra as rotas para alcançá-lo. Carl Jung acreditava que a alma atrai o que necessita para evoluir e, frequentemente, o que a alma precisa é exatamente o oposto do que o ego deseja. Portanto, quando você começa a perder coisas, pessoas, oportunidades, não interprete como castigo. Veja como um esvaziamento necessário para um preenchimento autêntico. O que é seu o encontrará, mas antes você precisa encontrar a si mesmo. Quando Jung discorria sobre o destino, não se referia a algo externo e imutável, mas a um processo interno de revelação. O destino, para ele, era o que emerge quando você cessa a fuga de si mesmo. Ou seja, o que é seu não o encontrará enquanto você viver a vida que esperam de você, repetindo padrões alheios, tentando agradar, pertencer, se encaixar. O que é verdadeiro não alcança sua versão moldada. Ele chega quando você se desnuda emocionalmente, quando começa a honrar suas contradições, a escutar seus incômodos, a acolher suas emoções. É aí que o universo começa a responder. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma de estar nele. E então, aquilo que antes parecia tão árduo, tão inatingível, tão improvável, começa a fluir como se sempre estivesse ali, apenas aguardando sua permissão. Essa permissão é a chave. Pois quando você decide que não mais mendigará atenção, não mais insistirá onde não há reciprocidade, não mais se diminuirá para caber no pouco que lhe oferecem, você cria um novo campo ao seu redor, um campo onde só entra o que vibra na mesma frequência de sua verdade, e isso possui um poder quase mágico. Você começa a perceber que não precisa correr, convencer, provar nada a ninguém.
As conexões relevantes acontecem naturalmente. As oportunidades significativas o encontram sem esforço. Os caminhos se abrem não por súplica, mas por alinhamento. Jung denominava isso sincronicidade, aquele tipo de acontecimento que desafia a lógica, mas que carrega um significado profundo. Quando você vive a partir de sua essência, o mundo lhe devolve sinais, e esses sinais, por mais sutis que sejam, o guiam como bússolas silenciosas, indicando a direção correta. Portanto, não se desespere se algo que você muito desejava não se concretizou. Não pense que perdeu tempo com quem partiu, nem que foi em vão o que você ofereceu a quem não soube receber. Tudo isso fez parte da jornada. Tudo isso o moldou para o agora. Cada ausência lhe ensinou sobre a presença. Cada rejeição lhe ensinou o valor próprio. Cada silêncio lhe ensinou a escutar a si mesmo. E é precisamente esse aprendizado que prepara o terreno para o que é realmente seu. Pois quando você cessa a insistência em portas trancadas, outras se abrem espontaneamente. E são essas portas que você deve atravessar. Não com receio, mas com coragem. Não com dúvida, mas com confiança. Porque o que é seu, e aqui reside a beleza disso, nunca exige esforço desesperado. Ele apenas demanda verdade. E quando você escolhe sua verdade, tudo aquilo que lhe pertence começa a reconhecê-lo de volta. O grande desafio, contudo, é confiar nesse processo quando tudo parece estagnado. É difícil acreditar que algo maior está se delineando quando estamos cercados pelo vazio, pela espera, pela sensação de que nada acontece. Mas o silêncio também é uma etapa da revelação. É no silêncio que você aprende a escutar a si mesmo, a se reconectar com seus verdadeiros anseios e a discernir o que não deseja mais. O universo não opera sob nosso tempo mental, mas sob o tempo da maturação da alma. E frequentemente esse tempo exige que você se afaste de distrações, que se desintoxique de vínculos superficiais e que encontre sentido no espaço entre uma fase e outra. Jung ensinava que todo processo de transformação se inicia com uma descida, uma jornada ao inconsciente, onde confrontamos sombras, curamos feridas e resgatamos partes de nós que foram negligenciadas. Essa travessia pode evocar solidão, mas, na verdade, é preparação. Durante essa preparação silenciosa, é comum que a vida nos teste. Pessoas que não mais se harmonizam com nossa nova frequência podem reaparecer. Situações antigas tentam nos reconduzir ao passado. A mente, com seus velhos mecanismos de defesa, tenta nos persuadir de que estamos equivocados em mudar. E é aí que reside o ponto crucial. Você precisa sustentar sua verdade, mesmo quando ela ainda não gerou resultados visíveis. Precisa permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando a tentação de retornar ao conhecido parecer mais confortável. É um ato de fé, não no sentido religioso, mas em um sentido espiritual mais profundo. Fé em sua própria jornada. Fé de que o que está por vir é maior do que aquilo que ficou para trás. Quando você mantém essa integridade interior, algo se transforma ao seu redor. Pessoas diferentes começam a surgir, oportunidades mais coerentes se manifestam e você sente, mesmo sem evidências concretas, que está mais próximo do que sempre buscou. E talvez a beleza suprema de tudo isso seja perceber que, em essência, o que é seu não chega apenas para completá-lo, mas para revelá-lo. Não se trata de preencher um vazio, mas de compartilhar uma totalidade. As conexões que verdadeiramente transformam não são aquelas que o salvam, mas aquelas que o espelham. Elas evidenciam o quanto você cresceu, o quanto se curou, o quanto está pronto para viver com profundidade. O amor que floresce nessa fase da vida não se baseia mais em expectativas, mas em presença, não em necessidade, mas em escolha. E tudo isso
Só é possível porque você percorreu o processo anterior. Então, sim, o que é seu o encontrará, mas não porque você o perseguiu, e sim porque você permaneceu firme onde mais importava, dentro de si mesmo. O destino nesse contexto não é uma linha escrita externamente, mas uma consequência natural de quem você se tornou. E quando finalmente aquilo que lhe é destinado o encontra, não há dúvidas, não há confusão, não há necessidade de provar ou implorar. Há um silêncio interior que confirma, há uma paz que se instala mesmo em meio às incertezas do mundo exterior. Jung acreditava que o inconsciente nos guia para encontros que revelam nosso verdadeiro ser. E quando isso acontece, você reconhece mais do que a outra pessoa. Você reconhece a si mesmo. Isso não implica que será fácil ou que não haverá desafios, mas haverá um alinhamento silencioso entre o que você sente e o que está vivenciando. É como se cada peça finalmente encontrasse seu lugar. E nesse encaixe não há necessidade de máscaras. Você pode ser quem é, sem defesas, sem estratégias, sem o medo constante de ser rejeitado, porque o verdadeiro encontro acontece entre almas que já se viram antes, mesmo que não se lembrem disso conscientemente. Esse tipo de experiência redefine o que entendemos por amor, sucesso, propósito e realização. Passamos a perceber que não se trata apenas de obter o que desejamos, mas de atrair o que é compatível com nosso novo estado de consciência. A vida, nesse sentido, deixa de ser uma corrida desesperada por respostas e se transforma em uma dança com o desconhecido. Você começa a confiar mais no fluxo e menos no controle. Aprende a apreciar a beleza do processo e não apenas o resultado. E compreende de uma vez por todas que tudo aquilo que resistiu em chegar antes, na verdade, estava aguardando o momento preciso, o momento em que você estaria pronto para receber. Isso inclui pessoas, oportunidades, mudanças de vida, curas internas e até mesmo realizações que pareciam impossíveis tempos atrás. Tudo isso começa a se alinhar quando você para de perseguir e começa a caminhar com propósito. Esse é o verdadeiro poder de entender que o que é seu o encontrará. Trata-se de caminhar com consciência, de escolher com clareza, de se tornar alguém que vive em sintonia com seus anseios mais profundos. Jung dizia que a vida não é uma questão de encontrar sentido, mas de vivê-lo. E viver com sentido é exatamente isso: alinhar suas atitudes com a verdade do seu ser. Quando isso acontece, o mundo externo começa a responder com mais coerência. O que antes parecia improvável começa a parecer inevitável, e o que antes lhe gerava ansiedade, agora lhe traz serenidade. Porque você entende, enfim, que tudo o que é para ser seu não está perdido, não está longe e não está demorando. Está apenas esperando o momento exato em que você estará inteiro o suficiente para viver aquilo com profundidade, presença e maturidade. A verdade mais profunda sobre essa jornada é que, muitas vezes, o que é para ser seu não o encontra quando você está buscando, mas quando você está sendo. Quando para de tentar provar seu valor para o mundo, quando solta o controle, quando começa a viver com autenticidade, é nesse momento que as coisas começam a se alinhar de forma quase mágica. Não porque a vida tenha subitamente mudado, mas porque você mudou. E essa mudança interna reverbera em tudo. Pessoas que antes não o enxergavam passam a notar sua presença. Portas que estavam trancadas se destrancam. O que parecia inalcançável se aproxima, porque o universo não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você é. E é por isso que tentar forçar os acontecimentos, correr atrás do que não se entrega e insistir em portas fechadas é tão exaustivo, porque no fundo, você sabe, aquilo que é seu de verdade não exige luta, exige presença,
exige integridade, exige um coração disposto a receber. Carl Jung dizia que o destino não é apenas algo que acontece conosco, mas algo que também criamos ao viver em harmonia com o nosso inconsciente. Quando você começa a respeitar seus limites, curar suas feridas e escutar os sinais internos, você está, na verdade, moldando o caminho por onde seu destino poderá encontrá-lo. Cada escolha consciente, cada não dito na hora certa, cada sim que vem do coração, tudo isso vai construindo a ponte entre você e aquilo que já está vindo na sua direção. O processo pode parecer lento e às vezes até doloroso, porque envolve deixar para trás quem você era para se tornar quem você veio ser. Mas é justamente nesse vazio entre o velho e o novo que o verdadeiro milagre acontece. O milagre de se permitir ser encontrado por tudo aquilo que ressoa com a sua essência mais autêntica. E quando isso acontece, a sensação não é de conquista, mas de reencontro, como se no fundo tudo já estivesse escrito, esperando apenas que você se lembrasse. Então, se hoje você está se sentindo perdido, impaciente, achando que a vida está atrasada, ou que seus sonhos se afastaram de vez, respire, confie, recalibre sua direção interna, porque acredite, o que é para ser seu não se perde, não se esgota, não esquece de você. Ele apenas espera que você esteja pronto, que você esteja inteiro, que você esteja disponível, não só com as mãos estendidas, mas com a alma aberta. E quando esse momento chega, não há esforço, nem ansiedade, nem pressa. Só um silêncio profundo que confirma: chegou. E quando chega, você sabe, porque tudo dentro de você diz sim. E esse sim não vem da cabeça, nem do medo, nem da carência, vem da alma, e a alma nunca se engana. Que essa reflexão te acompanhe em sua jornada de autoconhecimento. Continue explorando os outros vídeos do canal para aprofundar essa busca interior. Até a próxima!